Certamente que já todos terão ouvido falar de uma carta escrita em 1871 por um senhor chamado Albert Pike. Muito bem. Então, ele, não sei se vocês conhecem alguma coisa sobre ele, eu vou aqui ler rapidamente o que é que ele foi. Então, só para quem não conhece, para quem já conhece, ok, tudo bem, é só uma revisão. Mas ele era um importante general maçom, porta-voz dos jesuítas e apresentou o planeamento das três guerras mundiais. As primeiras duas aconteceram exatamente como ele disse que aconteceria, e a terceira provavelmente não vai ser diferente. Portanto, tudo foi planeado para conduzir a população para uma armadilha, mas uma armadilha feita a quem? Ao povo de Deus. Ele escreve essa carta a Giuseppe Mazzini, como eu disse, em 1871. Quem foi Albert Pike? Ele nasceu em 29 de dezembro de 1809, em Boston, e faleceu em 2 de abril de 1891, em Washington. Ele foi advogado, militar, maçom e escritor dos Estados Unidos. Foi reconhecido como gênio. Ele falava 16 idiomas. Foi o cofundador do Ku Klux Klan e tinha acesso irrestrito à Casa Branca. Mais tarde, ele entrou no rito escocês, indo do quarto ao 32º grau. Albert Pike foi investido no grau 33 em 1858, precisamente na mesma altura e no mesmo país de Ellen White. E um ano depois foi eleito soberano grande comendador da jurisdição do sul do rito escocês em 1859. Em 1871, ele publica os seus estudos sobre todos os graus do rito escocês no seu livro muito conhecido Morais e Dogmas, ou Moral e Dogma, e também escreveu mais 30 livros sobre maçonaria, esoterismo, filosofia e assuntos militares e até poesia. É reconhecido como o maior maçom de todos os tempos. Quem foi Giuseppe Mazzini? Nasceu em 22 de junho de 1805 e faleceu a 10 de março de 1872. Foi filósofo, político e maçom italiano. É considerado sucessor de Adam Weishaupt, que certamente todos conhecem como sendo o fundador dos Illuminati. Portanto, ele foi sucessor dele. Foi também o fundador, esse Giuseppe Mazzini, foi fundador da máfia, que autoriza roubos, incêndios e envenenamentos, e este é precisamente o significado da sigla máfia. São, portanto, uma organização clandestina, a máfia, uma organização clandestina de criminosos de origem siciliana. As informações da carta de Albert Pike a Giuseppe Mazzini foram obtidas no livro escrito por Mac Marquis, que era um ex-luciferiano iluminista e que tem o título Secrets of the Illuminati e revela muitos detalhes ocultos que só eram conhecidos dos Illuminatas. Albert Pike recebeu essa visão, portanto, esta carta foi resultado de uma visão que ele teve acerca do mundo, que pode ser considerada uma visão demoníaca, em 22 de janeiro de 1870. Albert Pike e Giuseppe Mazzini, um dos seus co-conspiradores internacionais, eles publicaram um plano para estabelecer uma coisa, uma nova ordem mundial.
Portanto, estão a ver, hoje já se fala muito de nova ordem mundial. Aqui há uns anos atrás, falar de nova ordem mundial diziam que isso era teoria da conspiração. Esse plano foi mantido em grande segredo, somente revelado dentro dos círculos da maçonaria. É impressionante ver como esse plano foi tão bem seguido depois pelas nações do mundo que passo a passo o foram executando. Portanto, o que eu vejo aqui até agora é, a partir dessa data, 1850, começa-se a desenvolver, começam-se, perdão, começam-se a desenvolver dois caminhos. Um trazido por Deus, através de Ellen White, e outro trazido por um outro ser das trevas, usando várias pessoas. E o que eu vejo aqui é que, a partir dessa data, três espíritos imundos começam a ir ao encontro dos reis da terra para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. São três espíritos imundos semelhantes a rãs, que são três demónios. E, portanto, eu vejo que isso não é algo que se vai cumprir no futuro. Isso já está em andamento desde essa data. E isso realmente aconteceu. Porquê? Precisamente porque esta visão que Albert Pike teve e que deu origem ao livro, ao livro não, à carta, ela revela, aliás, essa carta, ela tem estado a ser posta em prática pelas nações do mundo. É impressionante como é que uma carta, não é, está em todo o mundo a ser posta em prática pelos governantes. Portanto, tinha que haver um poder sobrenatural por trás disto. Essa carta esteve exposta por um curto período de tempo, não sei se sabem, na biblioteca do Museu Britânico, em Londres. E em 22 de janeiro de 1870, é exatamente 44 anos antes do início da Primeira Guerra Mundial. Agora, o que é que diz essa carta? O que me interessa aqui é esta carta, para os irmãos perceberem qual foi o propósito, qual foi o objetivo das duas grandes guerras mundiais. E os irmãos vão ver que elas tiveram um objetivo e esse objetivo se cumpriu. Mas são três passos para alcançar um objetivo. Qual é o objetivo? A implantação da nova ordem mundial. E para a implementação da nova ordem mundial, tem que se destruir a anterior. Se é uma nova, tem que se destruir a antiga. Aquilo que nós conhecemos como ordo ab caos, ou seja, implementa-se o caos para depois fazer surgir uma nova ordem. Um pouco à semelhança do que aconteceu na faixa de Gaza. A faixa de Gaza é um monte de escombros, uma miséria, para agora fazer surgir uma nova ordem. Então reparem, a Primeira Guerra Mundial diz assim: a Primeira Guerra Mundial deve ser provocada a fim de permitir que os Illuminati derrubem o poder dos czares da Rússia e de fazer desse país uma fortaleza do comunismo ateu. Pergunto, isso aconteceu ou não? Aconteceu. O reinado dos czares caiu com a Primeira Guerra Mundial e estabelece-se o quê? O comunismo ateu. Continua a carta. As divergências causadas. Se alguém quiser intervir e dizer alguma coisa, estão à vontade. As divergências causadas pelos agentes dos Illuminati, que são chamados os Agentur, entre os impérios britânico e germânico,
serão utilizadas, portanto, as divergências entre a Alemanha e o Reino Unido serão utilizadas para fomentar essa guerra. No final da guerra, o comunismo será construído e utilizado para destruir os outros governos, a fim de enfraquecer as religiões. Então, nós já temos aqui um resumo muito interessante do objetivo da Primeira Guerra Mundial. E eu pergunto, qual foi o objetivo? Ela aconteceu, a Primeira Guerra Mundial aconteceu assim porque aconteceu, por acaso? Foi isso? Então, eu gostava de salientar aqui dois aspectos. A carta começa por dizer: a Primeira Guerra Mundial deve ser provocada. Portanto, não foi por acaso. Se é uma guerra mundial e se ela foi provocada, é porque há alguma coisa acima, muito acima, dos governos. É ou não? Uhum. Muito acima dos governos. Não pode deixar de ser os três espíritos imundos que estão ao serviço do Rei das Trevas, do Príncipe das Trevas. Certo? O objetivo é, como nós já vimos aqui, qual é o objetivo? Implantar a nova ordem mundial. Estabelecer a nova ordem mundial e a Implantar o implantação do. comunismo. Isso. Sabem que o fazer perguntas ajuda-nos a raciocinar, não é? Não ficarmos só numa atitude passiva. Tem que ser as religiões. Lembram-se o que é que lemos aqui? Eu vou repetir. As divergências causadas pelos agentes dos Illuminati, os chamados Agentur, entre os impérios britânico e germânico, ou seja, entre a Alemanha e a Inglaterra, serão utilizados. As divergências, eles usaram-nas, só pode ser uma mente superior diabólica. Serão utilizados para fomentar essa guerra. No final da guerra, reparem que o processo é muito parecido com o que está a acontecer agora. No final da guerra, o comunismo será construído e utilizado para destruir os outros governos a fim de enfraquecer as religiões. O que é que o comunismo trouxe? O comunismo trouxe uma ideologia. Por que é que enfraquece as religiões? Vamos raciocinar um pouco. Porque tira Deus da família. Exatamente. Porque tira Deus da equação. O comunismo é ateu e, portanto, não existe Deus. Entendem? Então, o comunismo iria ser estabelecido como foi, com um propósito: enfraquecer as religiões. Mas ele depois seria destruído. Vamos ver. Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial deve ser fomentada aproveitando. Reparem que eles aproveitam as coisas. Na Primeira Guerra, aproveitaram as divergências que havia entre a Alemanha e a Inglaterra. Percebem? Agora, na Segunda, deve ser fomentada aproveitando as diferenças entre os fascistas e os sionistas políticos. E eu fui ver o significado destas palavras. Deixem-me só fazer aqui um desvio. Illuminati é a elite do Papa para vários setores: a política, a economia e a religião. Reparem, Illuminati é a elite do Papa. Quem é que está por trás dos Illuminati? O Vaticano. Quem são os Agentur? Os Agentur são agentes jesuítas do papado. Novamente, o papado. Estão a ver aqui? A Primeira Guerra Mundial foi só para derrubar o imperador da Rússia, os czares, e instituir o comunismo pelos jesuítas em 1917. O comunismo era para ser uma fortaleza
e espalhar essa doença para o mundo todo. E isso aconteceu em 1924, na Mongólia, em 1948, na Coreia do Norte, em 1949, na China, em 1959, em Cuba. Estão a ver? O objetivo era espalhar a doença. Agora, na Segunda Guerra, aproveitando as diferenças entre os fascistas e os sionistas políticos. Quem são os sionistas? Os sionistas não são os judeus, é o Estado de Israel, é o Deep State. Já ouviram falar no Deep State? É o Estado profundo. Isto fala-se muito relativamente aos Estados Unidos. Pronto, essa guerra deve ser realizada, a segunda, deve ser realizada de modo que o nazismo seja destruído e o sionismo político, ou seja, o Estado de Israel, seja forte o suficiente para instituir um Estado soberano de Israel na Palestina. Aconteceu? Aconteceu. Lembram-se em que ano? Em que ano é que a ONU decretou o Estado e aceitou o Estado de Israel na Palestina? Alguém sabe? 1948. É uma data histórica, pronto, convém sabermos. Durante a Segunda Guerra Mundial, o comunismo internacional deve tornar-se forte o suficiente para equilibrar a cristandade, o que seria então contido e mantido sob controle até ao momento em que iria precisar dele para o catolicismo social final. Já ouviram falar na doutrina social católica? Pronto, isto agora está muito em voga, esta expressão, a doutrina social católica, que tem sido implementada. Então, reparem, a Segunda Guerra Mundial teve este objetivo: destruir o nazismo, implementar o Estado de Israel em 1948, como efetivamente aconteceu na Palestina, e usar o comunismo para fazer o quê? Em que iria precisar dele para o catolicismo social final. Ora, tudo isto se cumpriu à risca. Mas ele falava de uma terceira guerra mundial. E nós estamos nesta iminência, nós agora estamos aqui. Agora, por que é que ele diz que viria a terceira guerra? Eu não sei se vem, se não vem. Isto foi a carta que o Albert Pike escreveu a Giuseppe Mazzini. E escreveu por causa de uma visão que ele teve. E quem lhe deu a visão não foi Deus. E quem é o destruidor? É Satanás. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro. Deixem-me só confirmar aqui qual é o livro. No livro de Jó. Não, perdão, no livro de Isaías, desculpem. No livro de Isaías, capítulo 14. Se bem que Jó também fala disso e já vamos lá. Mas aqui em Isaías 14, estamos todos? Ok. Vamos ler a partir do versículo. Nós já conhecemos, não é? O versículo 12, 13 e 14 está a falar de Lúcifer, não é? Quando ele disse que subiria ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltaria o seu trono, seria semelhante ao Altíssimo. E o 15 diz assim: Contudo, levado serás ao Seol,
ao mais profundo do abismo. Portanto, ele já tem os dias contados. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Quem provoca os tremores de terra é este ser, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades. Nós temos a faixa de Gaza completamente assolada, destruída, derrubada. Quem fez isto? É este ser. Este ser que deu a visão a Albert Pike. Este ser que quer implementar o caos. Portanto, voltando um bocadinho atrás, é este o varão que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que os seus cativos não deixava ir soltos para suas casas. Portanto, é isto que eu quero referir. Aqui no capítulo, em Jó, no capítulo 1, versículo 16, também conhecemos bem, diz o seguinte, 1,16. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Portanto, houve aqui uma destruição pelo fogo. É este ser. É este ser. Então, vamos para a Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra deve ser fomentada, portanto, ela não acontece por acaso, ela deve ser fomentada, aproveitando as diferenças. Reparem que eles aproveitam. Lúcifer aproveita as diferenças, que é o que acontece na nossa igreja. Ele aproveita as diferenças para causar uma destruição. Aproveitando as diferenças causadas pelos agentes dos Illuminati, os tais Agentur, imaginem entre quem? Esta terceira guerra iria ser provocada aproveitando as diferenças entre quem? Os sionistas políticos e os líderes do mundo islâmico. Caiu a ficha? Caiu a ficha. Ou seja, o Estado de Israel e os muçulmanos. Estamos a ver isto ou não? Estamos. Portanto, um parênteses que eu queria aqui fazer. Muitas vezes nós vimos e ouvimos pessoas, não é, que estão contra o Trump, porque ele faz isto, porque ele é maluco, porque ele só quer petróleo, só quer... Não tem nada a ver com o Trump. O Trump é apenas uma marioneta de alguém que está por cima dele e que tem o poder ainda, não é, de controlar as pessoas. Portanto, não vale a pena entrarmos em discussão com pessoas que não têm esta compreensão das coisas, não é? Apenas estão a ver aquilo que está ao nível dos nossos olhos e não veem para além disso. A guerra deve ser conduzida, então é porque alguém está conduzindo. A guerra deve ser conduzida de tal forma que o Islão, os muçulmanos do mundo árabe, e o sionismo político, o Estado de Israel, se destruam uns aos outros. Oh. Então reparem que na guerra anterior o objetivo foi estabelecer o Estado de Israel. Agora qual é o objetivo? Destruir o Estado de Israel. Juntamente com o Islão. Para que se destruam uns aos outros. Enquanto isso, ou seja, enquanto o Hamas, o Hezbollah, os países islâmicos estão ali em guerra com Israel, com o apoio dos Estados Unidos. Enquanto isso, as outras nações, uma vez mais, divididas sobre essa questão, porque uns estão do lado
dos Estados Unidos e Israel, outros estão do lado do mundo islâmico, serão obrigadas, as outras nações serão obrigadas a lutar até ao ponto da exaustão física, moral, espiritual e económica completa. É isto que nos espera. E Deus sabia disto. E por isso é que Ele nos disse: saiam das cidades, vão para o campo, comecem a conservar alimentos. Hã? Continuando. Vamos libertar os nihilistas e os ateístas e provocaremos um formidável cataclismo social. Eu fui à procura do significado da palavra nihilista. Nihilista é uma pessoa que acredita que a vida não tem sentido e rejeita todos os princípios religiosos e morais. Então, ele diz aqui que vamos libertar os nihilistas e os ateístas e provocaremos. Portanto, há alguém que está a provocar. Provocaremos um formidável cataclismo social, em que todo o seu horror mostrará claramente para as nações o efeito do ateísmo absoluto, origem da selvageria e da mais sangrenta agitação. Então, em todos os lugares, os cidadãos, isto agora é nós, obrigados a defender-se contra a minoria mundial dos revolucionários, exterminarão esses destruidores da civilização. Os cidadãos destruirão essa minoria de revolucionários. E a multidão desiludida com o cristianismo, uau, há aqui uma peça importante. A multidão desiludida com o cristianismo. Faça aqui uma pausa. Por que que a multidão está desiludida com o cristianismo? O cristianismo não está a mostrar Cristo. O cristianismo não mostra Deus, não revela amor, preocupação, espírito de sacrifício, de abnegação. Não traz às pessoas a esperança, não é? A certeza de que existe um mundo melhor. O cristianismo tornou-se igual ao mundo. Então, a multidão desiludida com o cristianismo, cujos espíritos deístas, a partir desse momento, sem bússola ou direção, ansiosos por um ideal, mas sem saber para onde proferirá a sua adoração, receberão a verdadeira luz. Uau! Receberão a verdadeira luz. Mas é a luz verdadeira por meio da manifestação universal da pura doutrina de Lucifer. Claro. Uau! As pessoas desiludidas com o cristianismo não têm bússola, como diz aqui, ansiosos por uma direção, estarão em condições de receber o quê? O A que lhe luz. vier, o que vier, porque isso é um plano mesmo diabólico. Ele primeiro causa o caos, causa a falta, a necessidade de buscar um Deus e serem preenchidos que não estão completamente vazios e sem esperança e desesperados à procura de uma solução, e depois ele traz a solução, que é ele. Ou seja, esse, o objetivo da Terceira Guerra Mundial é preparar as pessoas numa total dificuldade, treva, desilusão, desorientação, numa crise tremenda, para que quando
aparecer o tal ser que vai curar, que vai trazer, ah, que vai trazer uma proposta, não é? Uma nova ordem mundial, as pessoas vão aceitar. Então, diz aqui que receberão a verdadeira luz. Lembram-se daquela visão? Dá-nos o teu espírito. E ele soprou sobre eles o quê? Para quem não se recorda, Luz e eu vou poder. ler aqui. Exatamente. Luz e poder. Mas não suave amor, gozo e paz. Por que é que as pessoas estão desiludidas, as multidões estão desiludidas com o cristianismo? Porque ele não revela suave amor, gozo e paz. Isto é muito sério. E nós não podemos fabricar isto. Suave amor, gozo e paz nós não conseguimos produzir. Conseguimos produzir uma aparência de piedade. Como é que vamos receber? Clamando, clamando, clamando ao Senhor. Clamando ao Senhor. Clamando pelo seu Espírito. Porque é o seu Espírito que derrama nos nossos corações o amor de Deus. É o seu Espírito que tira o nosso coração de pedra e coloca cá um coração de carne. Coração de carne capaz de amar como Jesus amou, capaz de se sacrificar como Jesus se sacrificou, capaz de sentir alegria no meio das dificuldades, capaz de ter paz. Isto o mundo não está vendo. Eu vou repetir. Então, em todos os lugares, os cidadãos obrigados a defender-se contra a minoria mundial dos revolucionários exterminarão esses destruidores da civilização. E a multidão desiludida com o cristianismo, cujos espíritos deístas, a partir desse momento, sem bússola ou direção, ansiosos por um ideal, mas sem saber para onde proferirá a sua adoração, receberão a verdadeira luz por meio da manifestação universal da pura doutrina de Lúcifer, trazida finalmente na opinião pública. O que é que acham que será a pura doutrina de Lúcifer? Exatamente, exatamente, A Trindade? exatamente. Porque foi esta igreja de Roma que a criou. Uhum. Foi ela que a criou. E lembrem-se que lá em Apocalipse 13 fala que eles receberão a pura doutrina de Lúcifer. É uma doutrina. E aqui, Primeiro Timóteo 4:1, Belinha. o que é que diz? Ora, ele diz que nos últimos tempos, né, haveria o quê? Doutrinas Apostatarão de alguns da demônios. fé, sim, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. Exato, Eu vou fazer uma pergunta. sim. Mas essa doutrina já foi aceita pelo mundo, não já? Ela já é uma doutrina aceita por todas as religiões. Só Mas não não é por pelos todos. muçulmanos, só não pelos comunistas, mas para a igreja cristã, que se diz cristã, ela já é aceita. Sim, Mas não sim. todos. Aí está o problema. Não todos ainda. Nós também fazemos parte do mundo cristão, não é? Então aqui isto remeteu-me para Apocalipse 13:18, quando diz que aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu, desculpa, não é o 18, é o 17, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome, ou o número do nome.
Então o nome tem um número. E o que é que a palavra Trindade indica? 3? 3. A doutrina, diz Geórgia. Não, eu só quero voltar no que a Márcia falou. Eu entendi de outro jeito a fala dela. Eu entendi que se essa é a verdadeira doutrina de Lúcifer, eu entendi ela falar que os cristãos em si aceitaram a terceira pessoa da Trindade. Só que os outros lá fora, que não são cristãos, não têm esse entendimento. Como é que eles vão aceitar a terceira pessoa da Trindade? Era isso que a Márcia falou? Exatamente. É, Como vão aceitar, eu não sei. E também pergunto o que é que, como diz aqui, receberão a verdadeira luz por meio da manifestação. Reparem que quem está a falar isto é um maçom, não é? Do 33º grau, um indivíduo que falava 16 línguas. Então, por meio da manifestação universal da pura doutrina de Lúcifer, trazida finalmente na opinião pública, será a tal Santíssima Trindade? Terminando a carta, esta manifestação será resultado do movimento reacionário geral que seguirá a destruição do cristianismo e do ateísmo, ambos conquistados e exterminados ao mesmo tempo. Cristianismo e ateísmo. Quem sobra? Espiritismo. Quem sobra? Como? Os, os Espiri- luciferianos. É. Não, Espiritismo. É, não. luciferiano. Sobra, O sobra o cristianismo. remanescente. Sobra o Cristianismo. remanescente. Nesse caso, sim, mas o resto vai ser luciferianos. Sim, mas aqui Não, que ela estava a perguntar quem é que sobra. São Ah, os tá, perdão, remanescente. perdão. O quem Tá remanescente. certo, sobra é tá o certo, tá remanescente, certo. porque reparem, esta manifestação será resultado do movimento reacionário geral que seguirá a destruição do cristianismo e do ateísmo. Sim, sim. Uhum, Portanto, se não é cristão, é ateu, Uhum. sim. não é verdade? Ambos conquistados e exterminados ao mesmo tempo. É, realmente. A Aí Márcia entra está. Ezequiel capítulo 9 verso 4. Ezequiel 9:4, exatamente. E não só o 4, acho que o versículo 11 também, que ele pergunta a Deus: também vais destruir o resto? Exatamente. Mas Deus não lhe responde, nem que sim, nem que não. O que é que ele responde? Que a culpa da casa de Israel é grandíssima. Versículo 9 de Daniel 9, de Ezequiel 9. Então me disse: a culpa da casa de Israel e de Judá é grandíssima. A terra está cheia de sangue e a cidade cheia de injustiça. Pois eles dizem: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não vê. Também quanto a mim, não pouparei, nem me compadecerei, sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho. E eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o tinteiro, tornou com a resposta, dizendo: fiz como me ordenaste. Uh, e aí a glória divina abandona o templo completamente. Eu acho que aqui o abandonar o templo, sendo que o templo somos nós, vai abandonar completamente o ser humano. Só não abandona aqueles que tiveram as suas vasilhas cheias do azeite e que vão Amém. permanecer no meio deste caos. Irmãos, pois olhem, quando eu li isto, eu já conheci isto, já tem uns anos que eu tenho isto escrito, pelo menos desde 2023.
6 Eu anos. não sei. Eu não sei o que é que vai acontecer. O que eu sei é que nós temos à nossa frente tempos muito difíceis e que a nossa única solução é a oração constante, constante, constante para recebermos o Espírito de Cristo cada dia. Nós precisamos muito dele. Uh, o mundo das trevas está pronto para trazer uma desgraça sobre o mundo. As nações, como nós já vimos, serão obrigadas a envolver-se no conflito até à exaustão. Exaustão física, moral, espiritual e económica. A Belinha, Sim, no fundo, nós já estamos a ver essas coisas a iniciarem-se. pois, A coisa agora da sim, gasolina, mas não sei o quê, não é direto, é indireto. sim, Mas vai afetar todo mundo. sim, E isto até pode ser uma fachada, mentira, engano, pode ser o que for, mas está a começar a afetar. As pessoas estão a correr para as gasolineiras, estão a encher bidões, as pessoas estão a começar a comprar coisas. Isto é uma loucura, pelo menos aqui na Sertã, que é um sítio pequenino, eu já vejo isso. Faço ideia nas cidades. sim. A partir do momento em que começa a subir, os preços começam a subir, é lógico que as pessoas vão começar a fazer os seus estoques, não é? Uhum. As coisas vão começar a faltar e as dificuldades vão começar a surgir. E Irmãos, queria vou começar deixar-vos isto. a encarecer as coisas, Belinha, porque o combustível vai ficar caro para transportar Sim, os alimentos e não sei o quê. claro, sim, tudo vai subir. Gostava de trazer-vos esta reflexão para todos pensarem nisto. Vocês reparam que está a haver destruição. O mundo está a destruir a Terra, não é? Está a ser implementado um caos. É na Ucrânia, é no Médio Oriente, a coisa está-se a estender. Belinha, eu não vejo como que vai ser segurado esse início, que já não é mais início, porque ele está já num ponto que está se embalando de tal maneira que não tem mais como segurar esse negócio. Só se Aham, Deus quiser, mas eu não vejo isso. Parece um sim, carro desgovernado. sim, sim, sim. Aliás, Ellen White tem uma visão de um trem, de um comboio, não é? A alta velocidade, Uhum. e ele está a ser comandado por um ser. Eu agora não sei onde é que está essa visão, se alguém puder ajudar. Escritos, página 262. Será que está essa visão do trem desgovernado? Ah, pode ser 262, que é o Espiritismo. Isso. É, 263. Vi a rapidez com que esta ilusão se propagava. Foi mostrado um comboio indo com a velocidade do relâmpago. O anjo mandou-me olhar cuidadosamente. Fixei meus olhos nesse trem. Parecia que ia embarcando nele o mundo inteiro. Então me mostrou o chefe do trem, uma pessoa formosa e augusta, para a qual todos os passageiros olhavam e a quem reverenciavam. Fiquei perplexa e perguntei ao meu anjo assistente quem era aquela pessoa. Disse ele: é Satanás. Ele é o chefe, sob a forma de um anjo de luz. Aqui está. Tornou cativo o mundo. Este se entregou aos grandes enganos para crer na mentira, a fim de ser condenado. O seu mais elevado agente abaixo dele, pela sua categoria, é o maquinista. E outros dos seus agentes estão empregados em diferentes cargos, conforme o deles necessita. E todos vão indo para a perdição com a velocidade do relâmpago. É isso mesmo. Perguntei ao anjo se ninguém havia escapado. Ele me mandou olhar do lado oposto e vi uma pequena multidão, viajando por um caminho estreito, ou seja, difícil. Todos pareciam estar firmemente unidos pela verdade. Unidos pela verdade. Esta pequena multidão parecia consumida de cuidados.
como se tivessem passado por provas e conflitos severos. E pareceu como se o sol houvesse acabado de levantar-se por trás de uma nuvem e resplandecido em seus rostos, dando-lhes um aspecto triunfante, como se as suas vitórias estivessem quase ganhas. Vi que o Senhor dera ao mundo a oportunidade de descobrir a cilada. Esta única coisa é prova suficiente para o cristão, se não houvesse outras. Não se faz diferença entre o que é precioso e o que é vil. Tomás Paine, cujo corpo está hoje desfeito em pó e que deve ser chamado no fim dos 1000 anos, por ocasião da segunda ressurreição, a fim de receber a sua paga e sofrer segunda morte, representa o Satanás como estando no céu e altamente exaltado ali. Portanto, isto é o espiritismo, não é? Eu li uma parte no Espírito de Profecia, eu não me lembro aonde, não. Parafraseando, dizia que é por nossa negligência de preparo, de consagração, de busca, de trabalho, que Jesus ainda não voltou. E o mundo está um Sim. caos, e as pessoas sofrendo, morrendo, e o desespero se instalando, a miséria crescendo por nossa causa. Aquilo Sim. mexeu profundamente comigo. É, Ezequiel 9. Ezequiel 9.